Juridicamente, existe a ferramenta dos embargos, mas é assim, Mauro, é praticamente impossível você reverter uma decisão em embargos declaratórios. Por quê? Deixa eu te falar uma coisa. Eu queria te perguntar, tenho essa notícia e aí queria dar um pouco de contexto para você nos explicar. A Mônica Bergamo deu que o Bolsonaro vai tentar reverter a inelegibilidade no TSE em 2026. Então, o que se alega é o seguinte: vai mudar radicalmente a composição do TSE. Então, na metade do ano que vem, a própria eleição municipal já não será mais conduzida sob a presidência do Alexandre de Moraes. Ele deixa o TSE em meados do ano que vem, acho que é maio, se não estou enganado, e vai para o lugar dele o André Mendonça. Não sei quem será o presidente, se o presidente será a Carmen Lúcia, ou se será o Cássio Nunes, ou o próprio André, o presidente. Mas você tem esta situação, então você passa a ter 2 ministros bolsonaristas do STF na cota do TSE, fica só a Carmen Lúcia ali como resistente da democracia. O corregedor, em outubro agora, deixa de ser o Benedito Gonçalves e passa a ser outro ministro bolsonarista, que é o Raul Araújo, e você tem ainda uma indefinição em relação aos 2 juízes da advocacia. Lula pode ou não indicar outros 2, por conta do rodízio. Então, primeiro, haverá uma mudança de qualidade na composição do TSE. Primeira pergunta. A segunda é, com base nessa mudança de qualidade, há instrumentos capazes de levar a defesa de Bolsonaro a apresentar recursos em 2025 e 2026 e para que a inelegibilidade dele seja deitada por chão? Bom, uma vez que haja a condenação, o que a defesa pode fazer é recorrer para o Supremo Tribunal Federal e apresentar embargos sucessivos, né? Acredito que eles não vão deixar transitar em julgado essa decisão para tentar fazer algum tipo de modificação. Agora, juridicamente, existe a ferramenta dos embargos, mas é assim, Mauro, é praticamente impossível você reverter uma decisão em embargos declaratórios. Por quê? Os embargos declaratórios, eles visam a corrigir alguma omissão, contradição ou obscuridade na própria decisão, seja sentença ou seja acórdão. Então, quando você analisa a matéria a fundo, né, existe eventualmente uma condenação e não há nenhuma dessas possibilidades, tanto que a gente fala que são embargos muitas vezes protelatórios, só para não deixar ser julgado ou só para atrasar o curso da ação, é muito difícil que haja uma reversão em embargos de uma matéria discutida e concluída e já decidida naquele tribunal respectivo. Existe a possibilidade da ferramenta? Existe, mas é praticamente impossível que isso aconteça, né? Então, eu não confio que haverá, uma vez havendo condenação ou própria absolução, que isso seja modificado em sede de embargos declaratórios. Acho muito difícil. Mesmo porque a composição do STF não favorece Bolsonaro, né? Também. O recurso ao STF, dificilmente ele seria bem sucedido lá, né? Também. Ou seja, tem uma fresta pequena, mas muito difícil de passar, né? Eles estão contando muito com a saída do Benedito Gonçalves de corregedor e a entrada do Raul Araújo, até porque ele, na qualidade de corregedor, aí sim ele poderá ser um obstáculo para o andamento dos outros 15 processos, né? Porque a titularidade de quem tem que conduzir as ações de investigação judicial eleitoral é o próprio corregedor. Então, é ele que dá o tom da marcha processual, né? É ele que faz os relatórios, ele que dá os despachos, enfim. Então, pode ser que haja algum tipo de, se for o caso, algum tipo de maior morosidade. Agora, os processos, volto a dizer, os processos eleitorais, eles têm essa natureza de maior celeridade. Então, eventualmente, ele também pode se sentar em cima de algum processo e responder a linha âmbito interno com relação a isso. Sim. Vamos mudar de assunto. STF, nesta madrugada agora, começa o julgamento virtual do primeiro pacote de terroristas do 8 de janeiro, 100 vão ser julgados, começa o julgamento no TSE, no Supremo, desculpa, se eu entendi bem, o Supremo vai decidir se eles viram ou não
réus. Tem mais de 1.500, mais de 1.600 que depois vem na sequência desses 100. A prioridade é pelo fato de que eles são ainda pessoas presas neste momento. Bom, explica para nós o que acontece a partir de hoje. O Supremo vai considerá-lo réus. Depois de considerá-lo réus, é o próprio Supremo que julga se eles forem declarados réus, ou isso vai para a primeira instância? Como é que vai funcionar esse processo a partir de agora? Bom, esse primeiro lote, que a gente chama assim, é justamente em virtude dessas pessoas estarem presas. Réus presos têm prioridade na tramitação de seus processos, né? E hoje, a partir de hoje, os advogados eles podem começar a fazer manifestações orais, etc. e tal, mas a partir de hoje, o que acontece é que o Supremo Tribunal Federal vai votar as denúncias recebidas, né? Se aquelas pessoas elas serão formalmente agora réus e vão responder aos processos que estiverem ali em andamento. E eu imagino que esses processos sejam mantidos no Supremo Tribunal Federal, em virtude da correlação ali entre todas as autoridades e também de serem ataques ao próprio Estado Democrático de Direito. O que é importante a gente frisar é que, para além dessas pessoas que executaram e foram presas em flagrante ali, existe uma investigação de tantos outros que também provavelmente serão declarados réus nessas ações, que são aquelas pessoas que instigaram esses atos, mas não estavam lá, quem eventualmente financiou também esses atos. Claro que as pessoas que executaram, que são essas que foram presas em flagrante, mas também, Mauro, quem se omitiu. É importante que a gente faça esse recorte das autoridades públicas que se omitiram quando o caos estava completamente instalado ali na Praça dos Três Poderes, né? Então, esse é só um primeiro passo da responsabilização dessas pessoas que se associaram de maneira completamente criminosa para tentar abolir o Estado Democrático de Direito e tentar aí um golpe de Estado. Tem início hoje, né? Provavelmente essas prisões sejam mantidas também, e aí vai ser um processo que vai também tramitar, as pessoas terão direito à defesa, terão direito ao contraditório, produção de provas, mas é um processo que, embora seja também mais rápido em virtude dessa possibilidade, dessa característica de terem réus presos, ainda deve demorar um tempo. Quer dizer, ou seja, é capaz da gente não ter sentença esse ano, por exemplo? Provavelmente não. Não terá sentença. É um processo. Lá nos Estados Unidos é algo similar que aconteceu depois do Capitólio, né? O pessoal foi preso, foi processado, mas são processos que não é da dia para a noite, né? Eu falei um pouco mais cedo com o Jefferson Miola, que estava aqui, sobre essa coisa da lacração nas redes. Tem também uma tendência de uma lacração no judiciário, mas que afronta o ritmo da justiça, né? Não dá para lacrar. Né? Tem um chamado devido processo legal, né? Que é uma conduta completamente desconhecida por Moro e Delayon, né? Porque essas pessoas lacravam e subvertiam completamente a ordem democrática e também o devido processo legal. Então, na justiça, isso foi inaugurado por esses dois sujeitos que utilizaram o judiciário, inclusive, para fazer política. A gente tem, ao lado desses manifestantes que foram, vamos dizer assim, a infantaria do golpe do 8 de janeiro, a gente tem a artilharia, a gente tem também o comando central. Então, nós temos hoje quem está sob investigação direta, é um dos principais alvos aí do comando central do processo, é o ex-ministro da Justiça, o Anderson Torres. Ele tem processo rolando na Polícia Federal, ele está sendo investigado na CPI da Câmara Distrital de Brasília. Como é que você prevê o desenlace ou o prosseguimento das ações relativas ao Anderson Torres? Ele está tentando de todo jeito sair da cadeia, diz que está muito mal, tem gente que fala que vai ter delação premiada, não vai ter delação premiada. Como é que você analisa o caso específico do Anderson Torres? Bom, houve uma mudança, inclusive na defesa dele, né? Ele estava com um advogado que era do clã Bolsonaro e agora ele parece que trocou de advogado. Na verdade, a digital de Anderson Torres está em todo golpe, toda tentativa de golpe, né? Ele já vinha junto, e aqui eu falo sem medo de errar, que ele já vinha junto com o Bolsonaro, acho que gestando todo esse movimento. Bolsonaro, enquanto chefe de Estado, se omitiu de maneira criminosa e, mais do que isso, instigou
seus correligionários a praticarem esse tipo de conduta, enfim, acho que a cadeia ali de responsabilidade ela é gigantesca, mas Anderson Torres tem todas as digitais nesses crimes. É importante a gente, inclusive, frisar que ele voltou para o Brasil sem celular, provavelmente para se desfazer de qualquer indício ou de prova propriamente dita de que colocam ele ali em uma série de delitos, né? Então, acho muito difícil que ele seja liberado, inclusive por conta dos motivos, de um dos motivos da sua prisão é para que ele não comprometa a regularidade das investigações, e eu não tenho dúvidas assim que ele é um dos principais articuladores do que aconteceu, do que a gente lamentável viu no dia 8 de janeiro desse ano. Quais serão os foros de julgamento de Anderson Torres? TSE, STF, primeira instância? Como é que você imagina o caminho do julgamento ou julgamentos do Anderson Torres? Na verdade, Mauro, agora tem uma longa investigação criminal, né, que a Polícia Federal vem fazendo, e aí, em seguida, determinada cada atribuição, cada delito que foi, eventualmente, que ele cometeu, a gente vai ter um órgão de prosseguimento do processo ou de apuração. Provavelmente o STF, em outros casos, a gente pode ter uma outra competência que vai ser declinada, mas isso tudo nós só vamos ter uma ideia a partir do momento que as investigações terminarem, né, e que seja atribuído ali cada conduta criminosa, eventualmente cada conduta criminosa que ele tenha cometido. Perfeito.